Glórias a Deus. Amém, amados? Podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma história, né? Esses dias eu tive a oportunidade de levar a palavra de Deus em outro local. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, misericórdia, fala comigo, papai. Né? A gente não pode, a gente sabe que é o Senhor que faz, o Espírito Santo que usa, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que estar na brecha, né? A gente não pode andar assim de qualquer jeito, a gente tem que ter uma vida de oração, a gente tem que viver aquilo que a gente fala, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos o temor a Deus, nós temos respeito a Deus, nós não podemos subir no altar de qualquer forma. Nós entendemos isso. Então eu estava orando, pedindo ao Senhor, Deus me dá revelação, fala comigo, me dá uma palavra, e o Senhor não estava querendo falar comigo nesse dia. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu estava trabalhando, eu tinha a oportunidade, 7h30, 5 horas, e eu não tinha nada. Eu falei, Senhor, não deixa tua filha envergonhada, fala comigo, Pai. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, e aí? Como é que é quando o Senhor não quer falar? O que a gente faz? Quando o Senhor fica em silêncio? Quantos aqui já questionaram a Deus alguma coisa, já pediram algo para o Senhor, já oraram e não obtiveram resposta? Quantos aqui? Levantem a mão, por favor, para me ver. Quantos? Unânime, né? 100%. Eu também já orei várias vezes, não obtive resposta e me deparei com o silêncio de Deus. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente se comporta? E o que a gente aprende quando o Senhor se cala? Porque é muito doído, irmãos. O pastor um dia ministrou aqui e falou sobre isso. Quando a gente silencia. Eu falo que o silêncio é uma das piores armas, né? Que uma coisa é a pessoa te rejeitar, xingar, brigar com você, outra coisa é a pessoa te ignorar e te dar o silêncio dela. Isso dói demais. Agora, pior é quando vem de Deus. O silêncio, talvez a falta de resposta, porque o Senhor, por muitas vezes, Ele se cala. E às vezes nós não entendemos isso. E o Senhor começou a ministrar no meu coração algo profundo sobre isso. E eu queria dividir com os irmãos aqui, porque quando eu perguntei, a maioria aqui se manifestou falando, realmente, Deus nem sempre responde a todas as nossas orações. Então eu queria ler um texto com vocês que está em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 e 7. Amém? 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 e 7. Glória a Deus! Aleluias! A palavra de Deus diz assim: Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procura uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Forte. Amém, amados? Vou fazer uma breve explicação de quem foi Saul, porque a passagem bíblica se refere a Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. Só que Saul, na sua jornada, ele teve alguns deslizes. Ele cometeu coisas que aos olhos de Deus foram erros, talvez imperdoáveis. Porque ele foi desobediente.
Ele não obedeceu ao Senhor. E ele foi rejeitado por Deus por conta da sua desobediência. Então a Bíblia fala que Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Amados, urim eram pedrinhas naquela época, usadas pelos sacerdotes, penduradas no pescoço, onde eles consultavam a Deus através de uma resposta de sim ou não. Trazendo para os dias de hoje, é como se fosse cara e coroa. Só a nível da gente entender. Então, o que ele fez? Ele buscou todos os artifícios, Lucas, que ele tinha para o Senhor responder, porque ele estava o quê? Ansioso por uma resposta de Deus. Mas o que o Senhor fez? O Senhor não respondeu. E a falta de resposta, o silêncio de Deus, gerou em Saul uma ansiedade. E ele acabou cometendo um pecado. Outrora ele tinha expulsado todos os feiticeiros e todas as pessoas que faziam essa arte de adivinhação. Na Bíblia, se você ler a história, em 1 Samuel, você vai entender o que eu estou falando. Ele expulsara todos eles de lá. E agora, num determinado momento, o Senhor não responde, o que ele faz? Manda ir atrás. Sendo que ele sabia que aos olhos de Deus, essa prática era detestável. E o que ele faz mais uma vez? Desobedece. E o que o Senhor faz com ele? Não responde. Mas aqui é fato. Aqui nós estamos vendo o motivo que o Senhor se calou na vida de Saul. Porque Saul já era rejeitado. O Senhor já não queria mais como rei. Ele já estava preparando um homem segundo o coração dele para substituí-lo. Então nós entendemos o motivo do silêncio de Deus na vida de Saul. Mas e nas nossas vidas, irmãos? O que a gente faz quando Deus não responde? Eu já me deparei com situações que eu clamei, que eu gritei, que eu berrei, que eu chorei, que o Senhor se silenciou. E muitas vezes, às vezes no desespero, a gente faz coisas das quais depois a gente pode vir a se arrepender. Então o Senhor colocava no meu coração: filha, nós temos que aprender coisas. Eu quero ensinar algo com o meu silêncio. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. E foi isso que o Senhor colocou e ardeu dentro de mim para dividir com os irmãos. Porque vocês já passaram por esses momentos. E talvez não vai ser a primeira e não vai ser a última vez que você vai orar. E o Senhor talvez não vai responder a sua oração, a sua petição. Mas até no silêncio o Senhor nos ensina algo. O Senhor ensinou para mim. E é isso que eu quero dividir com vocês. A primeira coisa que o silêncio de Deus nos ensina, a primeira, é a esperar. E a sermos pacientes. Porque nós vivemos, irmãos, num mundo de imediatismo. Tudo que a gente quer chega na porta da nossa casa. Estou mentindo? Você pede comida pelo WhatsApp. Chegou. Você quer uma roupa, você compra na internet, chega na sua casa. Você liga para não sei quem. Ô, fulano, você podia vir aqui. Está lá na porta da sua casa. Nós vivemos assim e cada dia está pior. E nós estamos mal acostumados com isso. E nós não entendemos que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, muitas vezes, o silêncio dele nos ensina a quê? A esperar. A ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Paciência. Espera. Saul não teve paciência. Saul não soube esperar. Saul fez o que ele queria fazer. E o que aconteceu com Saul? Foi rejeitado por Deus. Irmãos, imagina uma pessoa ser rejeitada por Deus. O Senhor não rejeita ninguém. Mas Saul conseguiu ser rejeitado. E eu comecei a entrar assim, como diz os jovens por aí, numa vibe. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: filha, o meu silêncio, além de ensinar
a esperar e sermos pacientes, o meu silêncio também ensina a confiar. Como é que você vai confiar? Você não tem resposta, então qual que é a única coisa que te resta? É confiar. Eu vou confiar porque eu não sei, o Senhor é que sabe. O Senhor não respondeu. Então, você confia. Como o pastor fala aqui, crer para ver, não é ver para crer. Então o silêncio de Deus, Ele nos ensina a confiar. O Senhor não me respondeu, Pai, mas eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe. Não se desespere. Não entre em colapso. Ai, Deus não me responde. Ai, eu não peco, irmã. Eu estou na igreja todo dia. Eu oro, eu faço jejum. Eu sinto fogo, eu sinto a presença. E o Senhor não responde. Espera. Espera em Deus. Confia nele. Descansa nele. Terceira coisa que eu aprendo que o silêncio de Deus me ensinou. Eu falo me ensinou, amados, porque eu por muito tempo, a gente fala, eu acho lindo quando a gente canta aquele louvor, né? Questiona ou adora. Sou péssima para cantar. Se eu começar a cantar aqui, misericórdia, vai cair o teto da igreja. A banda Apocalipse está me esperando, né, irmão Rafael? Irmão Rafael falou que eu faço parte da banda Apocalipse, irmãos. É o fim. Pensa aí, o nome da banda. Então, assim, amados, voltando aqui. Deus, Ele trabalha, Ele sabe como trabalha na vida de cada um. A gente não pode se precipitar, a gente não pode perder a confiança nele. Terceira coisa que eu aprendo com o silêncio de Deus, que me ensinou, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu sempre quis as coisas para ontem. Eu orei um mês, uma semana, eu falava assim, Senhor, eu quero que o Senhor me responda. Orei um ano, o Senhor não respondeu, então eu achava assim, que eu precisava de resposta, está demorando demais. E não é assim. A terceira coisa que eu aprendo é que nem sempre nós estamos preparados para a resposta. Forte. Muitas vezes nós queremos respostas de Deus, mas será que nós estamos preparados para a resposta? O que tem acontecido muito, amados, é que muitas vezes a gente quer algo porque a gente quer, não porque a gente precisa. Mas o Senhor, Ele é o Deus que conhece o nosso coração. Ele sonda os nossos pensamentos. Então, muitas vezes Ele não te responde, Ele te deixa no silêncio, porque se Ele for te dar a resposta, não vai ser aquilo que você queria e não vai ser aquilo que você estava preparado para receber. Sabe por quê, amados? Porque eu entendo que Deus, Ele só derrama aquilo que a gente dá conta. Ele só derrama aquilo que a gente consegue reter, porque o nosso Deus não é um Deus de desperdício, aleluia. Nosso Deus é um Deus que sabe a medida de cada um, o que cada um suporta. Você não conhece os seus limites, mas o Senhor conhece. Você não sabe até onde você aguenta chegar, mas o Senhor sabe. Você acha, talvez, muitas vezes que você está preparado para receber, mas você não está. E por muitas vezes na minha vida eu falava, Senhor, me dá, eu estou preparada. E o Senhor se calava. Mas eu entendia naquele momento que o Senhor não ia derramar porque eu não estava preparada para receber. Ele não ia desperdiçar. Porque o Senhor não é um Deus de desperdício. Ele é estrategista. Ele é inteligente. Ele não faz nada movido por emoção, nem por comoção. Ele sabe, Ele sofre conosco, sofre. Mas Ele sabe o que é bom, o que é melhor para nós. Ele sabe o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer para o nosso bem. Então, nós temos que meditar sobre isso. Será que o Senhor se calou? Será que o Senhor não está respondendo a minha oração? Será que o Senhor não tem respondido a minha petição? Mas será que eu estou preparado para receber isso que eu estou pedindo? Será que eu estou preparada para receber essa resposta de Deus que eu tanto anseio, que eu tanto quero? Já pararam para pensar nisso?
Ai, Deus, me dá um emprego, Senhor. Eu quero um emprego, Pai. Porque esse emprego vai ser bênção na minha casa, vai ser bênção na minha família. Aí o Senhor vai lá e dá um emprego. Aí a pessoa não vai na igreja. A pessoa não dizima. Isso quando Ele não dá. Porque Ele já é um Deus que já sabe das coisas que vão vir. Então, às vezes, Ele não deu ainda porque Ele sabe que talvez essa vai ser a sua perdição. Então, nós temos que estar cientes disso. Às vezes, a gente questiona a Deus, Senhor, por que você não me responde? Mas a gente não começa a entender que o Senhor, Ele tem motivos, às vezes, para o silêncio dEle. Não é porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas que Ele vai nos criar como filhos mimados. Ela pede, eu dou. Ela pede, eu dou. Ela pede, eu dou. Não, Ele dá o que a gente precisa e o que a gente aguenta. E o que a gente consegue reter. Porque Ele não vai dar nada daquilo que a gente pode desperdiçar. Principalmente para o reino. O Senhor, irmãos, Ele só faz as coisas na minha e na sua vida se for para a gente poder ofertar na vida do outro também. O Senhor não é um Deus que pensa somente numa pessoa. Ele pensa assim, eu vou abençoar a Darlan, porque eu sei que Darlan vai poder abençoar Lucas. Eu vou abençoar Lucas, porque eu sei que Lucas vai poder abençoar Darlan. Ele é estrategista, ele sabe o que está fazendo. Então o Senhor, com o silêncio dele, nos ensina quê? A esperar, a sermos pacientes, nos ensina a confiar e nos ensina que nem sempre nós estamos preparados para a resposta dele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trabalhando aí, no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo, da qual a presença eu estou, porque a presença dele é real neste lugar, já começa a trazer na tua memória aí. Ei. Traz na tua memória aí agora tudo aquilo que você tem pedido para o Senhor em oração. E muitas vezes você fala assim, Senhor, o Senhor não vai me responder. O Senhor não vai falar comigo. E o Senhor está ministrando e falando assim, filha, filho, espera. Confia. Descansa. Será que você mesmo está preparada para receber essa resposta que você tanto quer? Será que você está mesmo preparado para receber essa bênção que você me pediu? A quarta coisa que eu aprendo com o silêncio do Senhor, quando Deus não nos responde, é que obedecer vem primeiro e o entendimento vem depois. Primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Saul se perdeu por quê, irmãos? Porque ele desobedeceu. Ele não confiou, ele não soube esperar. E aí o que aconteceu? Ele foi rejeitado por Deus, por desobediência. Desobediência é algo muito sério. Rebeldia é algo muito sério. E nós não estamos falando de se rebelar somente com Deus. Nós estamos falando de se rebelar contra o seu próximo, contra o seu amigo, contra a sua igreja, contra o seu ministério. Rebelião é algo abominado por Deus. Deus abomina a rebelião. Então nós temos que entender isso. Será que nós estamos sendo rebeldes? Será que nós estamos com a nossa vida em Deus focada mesmo? Será que nós estamos buscando? Será que nós estamos fazendo o nosso papel de cristão? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos sendo a manifestação de Deus na terra? Porque é isso que o Senhor quer de nós. Muitas vezes o Senhor não vai responder. E aí, como é que você vai agir com o silêncio de Deus? O Senhor, às vezes, muitas vezes se cala só para observar como é que vai ser o seu comportamento no silêncio dele. Eu não vou responder, não é nem porque tem motivo nenhum aparente não, irmã Marcela. Eu não vou te responder porque eu quero ver como é que você vai reagir à minha falta de resposta. Porque eu já te dei as ferramentas, eu já te instruí, eu já deixei a minha palavra. Então eu quero ver quando eu me calar, como é que você vai proceder. Aleluia, glória a Deus. E será que nós temos feito o que no silêncio de Deus? Temos sido Saul?
Temos buscado artifícios e outras formas e outros meios para alcançar a resposta, talvez por vaidade, porque ele queria poder. Ele chegou a um ponto que ele se perdeu tanto que ele não queria mais a presença, ele queria o poder. Ele queria ser rei, a vaidade subiu a cabeça dele. O que nós temos feito para obter resposta? Será que a gente chega até as últimas consequências? A gente tem visto tanta gente se vendendo, tanta gente corrupta, se vendendo por conta de nada. Mas o Senhor, Ele fica em silêncio porque Ele quer nos observar. O Senhor nos observa, o Senhor nos contempla. Ele sabe do nosso levantar, o nosso deitar. Ele sabe o que passa na nossa mente. Ele sabe o que passa na nossa vida. Ele sabe o que está na nossa mente. Antes mesmo da gente pensar em pronunciar as palavras, Ele sabe. E Ele sabe também por que Ele ainda não te respondeu. Não questione. Tenta entender, Senhor, o que eu tenho feito, papai. E se você não achar nada, irmãos, ainda assim adore. Adore, porque Ele tem algo no silêncio. Até o silêncio de Deus é resposta. Aleluia. Até o silêncio do Senhor é resposta. Para aquele que enxerga, para aquele que está nele, o silêncio dele é resposta. Aleluia. Aleluia. A quinta e última coisa é essa. O silêncio de Deus também é resposta. Sabe por que o Senhor muitas vezes silencia? Porque Ele quer ouvir a sua voz. No silêncio de Deus, amados, nós não devemos nos calar. Porque muitas vezes o Senhor se silencia e a gente fala assim: ah, não, eu também não vou orar mais. Eu também não vou buscar mais. Mas o papai às vezes está em silêncio porque Ele quer ouvir a sua voz. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o fogo do Espírito está queimando aqui no meu coração. E eu queria que vocês saíssem daqui hoje entendendo isso. O Senhor, Ele nos ensina. Até quando Ele não fala, Ele nos ensina. Olha que loucura. O Senhor é maravilhoso. Até quando Ele se cala, Ele ensina alguma coisa para nós. Muitas vezes o silêncio dEle é a própria resposta. Muitas vezes o silêncio dEle é tão somente para ouvir a tua voz. Eu estou me silenciando, filho, porque eu quero te ouvir. Fala comigo. Fala comigo. Ainda que você não vá ouvir a minha voz, ainda que você não obtenha a resposta, não pare de falar comigo, porque eu quero te ouvir. Por isso que eu fiquei em silêncio. Imagina um lugar com muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, você não entende nada. Vira um barulhão, um caos, uma confusão. Mas o Senhor muitas vezes se silencia porque Ele quer te ouvir. Você tem falado com Ele? Você quer resposta, mas você tem clamado o Deus da resposta? Oh, aleluia. Sabe outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, irmãos? É que muitas vezes nós queremos ouvir a voz, muitas vezes nós queremos a resposta de Deus, mas nós não queremos o Deus da resposta. Aleluia. Muitas vezes a gente quer que o Senhor nos responda por essa pressa, por vaidade, ou por querer. Muitas vezes por necessidade, porque eu sei que muitas pessoas buscam resposta por coisas realmente importantes, né? Uma cura, um milagre. Mas muitas vezes o Senhor não responde ainda. Mas é porque muitas vezes você só busca a resposta. E você não quer o Deus da resposta. Porque existe uma enorme diferença entre querer uma resposta de Deus e querer Deus. E o Senhor, Ele sabe. E muitas vezes Ele segura ali, não vou responder agora porque está tão gostoso, Ele está me buscando tanto, que se eu responder agora, talvez Ele não vai me buscar mais da forma que Ele me buscava. Então eu vou segurar um pouquinho. Porque Ele está querendo tanto aquilo, mas eu acho que se eu der agora, Ele não está preparado. Eu não desenvolvi ainda a paciência nele. Porque uma coisa é certa, irmãos, todas as vezes que eu pedi paciência para o Senhor,
o Senhor me deu um filho. Ô, Senhor, dá paciência, vem Cauã. Ô, Senhor, dá paciência, vem os gêmeos. Por quê? Porque Ele não dá paciência. Ele te dá condições de você desenvolver a sua paciência. Porque Ele não entrega nada de mão beijada, Ele te dá experiência para você desenvolver habilidade para lidar com aquele problema. Não peço paciência mais. 3 já está bom. Aleluia. Então eu queria que os irmãos entendessem essa noite que muitas vezes nós vamos nos deparar com o silêncio do Senhor. Mas hoje nós vamos entender, nós vamos começar a entender, Senhor, eu sei que o Senhor quer me ensinar algo. O Senhor já ministrou no meu coração que nós precisamos esperar, que nós precisamos ser pacientes. O Senhor já nos ensinou a confiar. O Senhor já mostrou que nem sempre nós estamos preparados para obter a resposta que nós desejamos. O Senhor ensinou a nós obedecermos para entender primeiro, para depois o Senhor fazer. Obedecer primeiro, para depois entender. E o Senhor também me ensina que o teu silêncio é resposta, papai. Aleluia. Irmãos, escuta isso que eu vou falar agora. Profundo. Revelação do alto dos céus. Isso me moveu de uma forma. Isso destravou algo dentro do meu coração. Porque muitas vezes a gente fica chateado e magoado com Deus. Às vezes não é algo consciente. Às vezes é algo inconsciente, mas a gente fica. Senhor, eu sou servo, eu sou fiel. Eu faço tudo, papai. E agora eu estou te pedindo uma cura. Que não é algo material. Que não é algo irrisório, papai. É algo que eu preciso. E às vezes o Senhor não responde. E aí? Glória a Deus. Mas olha o que o papai me falou. Não é porque eu não te respondi que eu não tenho a resposta. Aleluias. Não é porque Deus não te respondeu que Ele não tem a resposta para o seu problema. Não é porque Ele não falou com você que Ele não está te ouvindo. Porque muitas vezes no silêncio de Deus, a gente acha assim, que Ele não responde, Ninha, porque Ele não tem a resposta. Claro que Ele tem. Ele que criou tudo. Muitas vezes Ele está no silêncio e a gente acha que Ele não está nos ouvindo, aleluias. Mas Ele te ouve. Ele te ouve aqui esta noite. Ele te ouve quando você entra no seu quarto. Ele te ouve quando você está no seu trabalho. Ele te ouve quando você clama. Ele te ouve em todos os momentos, ainda que Ele não responda. Ele te ouve, Ele te escuta. Saia daqui crendo nisso, com convicção que Ele é o Deus que te ouve. A palavra garante, o Senhor não é mentiroso. Ele pode não responder, mas Ele te ouve. Ele pode não te responder, mas Ele tem a resposta. Aleluias. Para com isso, de achar que porque o Senhor não te respondeu, porque Ele não está te escutando. Claro que Ele te escuta. Ele nunca vai deixar de te ouvir. Mas muitas vezes, Ele pensa, Ele observa, Ele analisa. Ele olha para o futuro e fala, isso não é realmente necessário na sua vida. Então eu não vou te dar. Aleluias. Vamos aprender que a ausência de respostas de Deus não significa ausência de Deus. Porque a gente tem mania, irmão Marcelo, de misturar as coisas. Ah, Deus não está me ouvindo mais. Deus não está respondendo. Quem não responde, Ele não me escuta. Não tem nada disso. Vamos separar isso. Deus te escuta. Deus te escuta. Deus te contempla. Deus conhece a sua dor. Deus conhece seus medos. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Não tem nada que Ele não saiba, não tenha nada que Ele não possa resolver, mas simplesmente Ele tem horas que, como pai amoroso e professor, Ele nos ensina. Você dá tudo que seu filho pede? Eu não dou. Ai, mas é o sonho dele, é o que ele queria. Mas muitas vezes, você sabe por que o Senhor também não nos dá as coisas? Aleluia. O Espírito Santo está falando. Porque Ele não quer
que nós ficamos mal acostumados. Porque a gente começa a pedir tanta coisa. Ai, mãe, eu quero. Calma, faz isso. Oh, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Não, eu posso comprar. Às vezes eu até tenho dinheiro, mas eu não vou dar, sabe por quê? Porque eu tenho que ensinar ele a lidar com frustração. O Senhor muitas vezes quer te ensinar com a falta de resposta, com o silêncio dele, a lidar com a frustração. Como é que você lida com a frustração? Passando por ela. Glória a Deus. Você às vezes esquece todos os sims que você já levou na vida, mas você lembra daquele não. Porque aquele não te ensinou algo. O não sempre ensina algo para alguém. Aleluias. E nós precisamos aprender. Então muitas vezes o Senhor não responde simplesmente porque Ele quer nos ensinar o quê? A lidar com a frustração. Porque Ele sabe que o mundo que nós vivemos hoje é esse mundão aí imediatista, só de sim. Sim, eu posso, sim, eu consigo. Não é assim que funciona. O Senhor sabe de todas as coisas. Saia hoje entendendo que a presença do Senhor é real, mesmo que Ele continue no silêncio.